Este programa é livre para todos os públicos. Olá, gente boa de todo o Brasil e de todo o mundo. Muito obrigado pela sua sintonia na TV Canção Nova. Estamos falando de Cachoeira Paulista, São Paulo, Brasil. E é bom falar assim, né? Eu não me canso de falar. Tem que falar assim de todo mundo. Por que não? A Canção Nova hoje pega no mundo inteiro. Esse era o sonho do Monsenhor Jonas. Tanto é que eu falo sempre aqui, bem antes da Canção Nova, quando começou, tinha só a rádio, ele já falava o sistema Canção Nova de Comunicação. A gente dava risada no sistema, uma radinho só. Mas vai rir do homem para ver, rir do homem. Já riu? Já riu das coisas de Deus? Não é? Sara riu, né? Quando ele falou que ele ia ser mãe. Depois ela viu, né? Veio Isaac. Eu dava risadinha, depois fui ver, olha só. Né? Graças a Deus. Não estou só, fala aquele velho ditado, antes só que mal acompanhado, mas eu estou muito bem acompanhado aqui dela. Ah, muito obrigada. 30 anos de matrimônio, a gente vai fazer esse ano. Isso mesmo. Que bênção, né? Que coisa boa, Passou né? rápido, né? Passou rápido, né? Gente, e hoje, né, o senhor já começou contando a história. Nós vamos ter muita história aqui no programa. Quem está conosco é o professor Felipe Aquino. E o tema do programa de hoje, olha só, professor Felipe Monsenhor Jonas, o início da história. O início da história da Canção Nova, o início da história de cada um de nós aqui, em toda a TV Canção Nova, em todos os meios de comunicação. Professor Felipe, que bom que o senhor veio hoje. Muito obrigado pela sua presença. É uma alegria estar aqui mais uma vez, para a gente relembrar tudo isso. Tem muita história para contar. Mesmo. Muita história. O Valcinho lembra de quase tudo. Né? Olha só. Não, eu achei muito legal e eu pedi à produção que dissesse o Felipe Aquino, mas que hoje o tema fosse a vida dele com a vida do pai Jonas. Porque ele vem sempre nos programas, tem a Escola da Fé, não é? Que não é a Escola da Fé. A Escola da Fé começou bem lá atrás, né, Felipe? Bem lá atrás. Ele pode contar para nós com tudo a história. Mas que ele contasse, porque os conteúdos, graças a Deus, eu sou um dos diáconos. Aliás, eu amo quando você fala assim. Se tiver algum diácono aí, algum padre, algum bispo, dê a bênção. Eu já, na hora, já fico em pé e dou a bênção. Isso é uma coisa muito linda que você faz no programa, né? E eu acho que o povo se sente muito abençoado, porque eu, como diácono, quando eu estou vendo o programa, ele falou, eu já dou a bênção e fico pensando quantos diáconos, quantos padres, quantos bispos que estão agora abençoando o povo. E é uma graça de Deus, né, filho? É uma inspiração sua, né? Tem que fazer isso. Tem que valorizar a bênção, né, Nelson? Porque, infelizmente, a bênção, ela meio que caiu muito de moda. Eu me lembro, a gente era criança, beijava a mão dos padres, entendeu? E era uma coisa assim, solene. Aí foi meio que esvaziando. Não, eu acho que hoje nós temos que resgatar isso. Porque vocês, diáconos, vocês padres, vocês têm a mão ungida por Deus para abençoar. Não é uma benção como de um leigo, é diferente. O leigo pede a benção, vocês dão a benção. Olha só. Então, é diferente. Quer dizer, uma vez abençoado, abençoado está. Mas muita gente perdeu essa noção do sagrado. Quando eu fui olhar no diácono, as pessoas me perguntavam assim, como é que fala com você agora? Fala bom dia, fala boa tarde, fala boa noite, pede a benção. Eu falei, olha, é gosto do freguês. Se você pedir, falar bom dia, eu falo bom dia. Se você pedir a benção, eu dou a benção. Só que no meu caso é sacramental. Então você escolhe. Exatamente. Mas eu coloquei, eu até vou ficar em pé aqui um pouquinho. Câmera, olha, eu coloquei essa camiseta por causa dele, porque eu sei que ele gosta muito de Fusca. Não, olha que camiseta legal da Canção Nova. Gostou, Tiaguinho? Eu acho que é a camiseta mais legal da Canção Nova. Olha, proibido estacionar. Sabe quem é essa frase? Monsenhor Jonas da Bíblia. Você, por um acaso, já teve um Fusca, Felipe, aqui? Opa! Olha a pergunta que meu primeiro carro foi um Fusca 64. Ei, que cor que era? Vermelho. Vermelhinho. Igualzinho o meu, então. Fusca vermelho. Professor Felipe, o Monsenhor Jonas diz assim, eu escolhi um dia responder ao amor de Deus que me chamava e me comprometi a ser tudo para todos. O senhor está com o Monsenhor Jonas já há muito tempo, até antes da comunidade Canção Nova, o senhor já acompanhava o Monsenhor, né? Eu conheci o Monsenhor em Campo de Jordão, em 1970, tem a casa dos salesianos lá, e o Monsenhor ele estava se tratando de uma tuberculose. E lá
essa casa era uma casa para tratar de tuberculose. E lá, quando ele melhorou, ele começou a fazer encontro de jovens. Até tinha Dom Altieri, que já era seminarista, né? E eu fui fazer um encontro de jovens lá, em 1970, em janeiro de 70. E dali ele veio para Lorena. Ele melhorou e veio para o Colégio São Joaquim de Lorena. E como eu morava em Lorena, eu tinha saído da Academia Militar, no ano de 70, morava na casa dos meus pais, e ali, então, nós ficamos conhecendo, né? Ele aí acompanhou meu namoro com a Zila todo o tempo. E ele começou a fazer encontro de jovens no Colégio São Joaquim. A gente chamava de Construindo, tem até uma seta assim. E aí foi evoluindo esses encontros, tal, até que chegou depois da renovação carismática, mais ou menos em 73. Aí a coisa explodiu, né? Beleza. Olha só. E aí, quando eu conheci o Padre Jonas, tinha cabelinho preto ainda, né? Era o quê? O cabelo dele era preto ainda. Pretinho. Pretinho, né? Ué, ele tinha o quê? Ele devia ter 30 e poucos anos. É. Né? Eu tinha 20, ele devia ter 30 e poucos. Que Então, legal, né, gente? É. Também conheci o Padre Jonas, fui conhecer em 75, né? Um pouco mais tarde. Mas, Felipe Aquino, esse encontro com o Padre Jonas, quando você o conheceu lá nesse encontro em Campos do Jordão, que foi a semente, né? Foi. Porque depois, quando ele quis começar a fazer um encontro para os jovens numa casa de retiro, não havia na diocese. Aliás, havia, sim, o seminário Bom Jesus em Aparecida, Sim. onde se fazia os cursilhos, né, que era muito forte cursilho. na época. Mas uma casa, assim, Concorrida, na né? diocese, não tinha, né? Eu acho que não sei se tem uma casa de retiro, como a estrutura da Canção Nova. E aí, como é que foi quando você conheceu assim, o Padre Jonas? Você namorava a Zila ainda nessa época? Namorava. Nós casamos em 72, quando ele celebrou o casamento nosso. E desse intervalo de 70 a 72, a gente trabalhou muito em encontros de jovens ali, né? E ó, isso foi marcante, você vê. Ó, é dessa época o Júlio Brebal, o Ney, o Paulo César, a Vilma. Olha, o Padre Jonas deixou uma geração, na minha idade hoje, que está aí até hoje. O Ney Diácono, né? Sim. E foi muito importante. Aí, quando começou a renovação carismática católica, aí Deus deu a ele, no batismo do Espírito Santo, a inspiração dele pedir a licença do salesiano e vir para a diocese. Aí ficou na diocese, vendo que ele tinha uma salinha ali em frente à catedral ali de Lorena, e a gente se reunia ali muito, né, nos encontros, ali no final de semana, e aí ele começou, então, a fazer um trabalho maior, né, com a renovação. Aí começou a fazer experiências de oração, vários lugares na região tal, e logo surgiu a rádio, né? Pouco depois surgiu a rádio. É interessante, né? Ele sempre falou isso, né? Que em 74, quando o Papa São Paulo VI escreveu a encíclica dele sobre meios de comunicação, né? Evangelho Nunciandi, o Papa dizia lá, né? Se a igreja não evangelizar através dos meios de comunicação, olha que interessante, que palavra profética, né? Ela vai ser culpada diante do seu Senhor. Nossa. Aí o padre cresceu isso para ele, né? E aí começou a trabalhar muito com os jovens, né? Fizemos muita experiência com os jovens. Aí a casa lá de Areias, né? Um casarão antigo, numa fazenda, não tinha luz, era luz de lampião a gás, né? E tinha lá um motor a diesel que de vez em quando funcionava, de vez em quando não funcionava. Mas olha, ali começou tudo, né? A gente amassando o barro para chegar na época de chuva, rapaz, tinha que amassar barro. Mas é engraçado, né? Sem sofrimento as coisas de Deus não crescem, né? Chegamos no que nós temos hoje, mas muita água rolou, né? E, professor, o que levou o senhor, assim, o que o senhor viu no Monsenhor Jonas que fez com que o senhor acompanhasse ele em toda essa peripécia, vamos dizer, né, que foi os encontros? O que o senhor viu, assim, no Padre Jonas? Olha, muito fácil. O Padre Jonas tem um carisma de trabalhar com o jovem. Ele tem um carisma de entrar na alma do jovem, entender o jovem, entendeu? E, sabe, não julga, não condena, ele abraça o jovem. E o jovem precisa disso. Se o jovem não se sentir acolhido pelo sacerdote, ele não se aproxima. E ele tinha outras coisas que ajudavam muito. Por exemplo, tocava violão muito bem.
Então, reunia a gente, cantava aquela, né, creio em Deus. Né? E tudo aquilo ali, e outra coisa, dava uma assistência assim, pessoal para a gente. Né? Celebrava uma missa todo sábado, ali no Instituto Salesiano, né? Uma homilia muito boa. Eu tenho um livro que eu sempre converso com ele, 2 livros que eu herdei dessa época dele. Um, Construir o Homem e o Mundo. Até republiquei esse livro, fui buscar lá na França. E um outro, Jesus Cristo é Deus, interrogação. 2 livros que eu me lembro que eu conheci com ele quando eu tinha 20 anos de idade. Nossa. Até hoje, eu trabalho com esses livros. Então, ele tinha, além de ter essa empatia com os jovens, ele tinha também muita bagagem. Muita bagagem, entendeu? Quem já leu o Construir o Homem e o Mundo sabe disso, né? Então, isso tudo foi que deu base, entendeu? A todo o trabalho que depois nasceu a Canção Nova. E pensar num jovem como o Padre Jonas da Bíblia, que desde os 13 anos no seminário, a formação acadêmica, a formação do padre, as noções de conhecimentos gerais do padre são muito grandes. Noção de geografia, noção de história, de matemática, de física, de tudo. Ele dava muitos exemplos, né? Assim, de coisas. Eu lembro que meu pai, o Nelson Correia, ele tinha 3º ano primário. Mas meu pai tinha... Sabia muito. Meu pai é Nelson Correia. Meu pai sabia, eu sou o Júnior, né? Meu pai tinha uma letra linda que eu não conseguia herdar dele. Um N meio rebuscado assim. Não, isso antigamente era muito valorizado. Que coisa, né? E também nossos pais tiveram uma formação. Sabe, meu pai não fez mais do que quarta série, mas meu pai lia qualquer jornal, lia Santo Agostinho, lia tudo com quarto primário. Interessante. Tinha dicionários, tinha tudo, entendeu? Mas por quê? Porque era um estudo seríssimo. Eu me lembro que quando se fazia uma prova, por exemplo, nos colégios do Estado, a prova vinha de São Paulo. Não era o professor do colégio que preparava, não. Olha só. A prova vinha de São Paulo. Eu cheguei a pegar essa época, entendeu? E se você não passasse, você não era promovido de ano. Olha. Então, se estudava muito. Eu estou falando do meu pai, que não tinha 3º ano primário, mas a letra, as noções de medida, de polegada, porque meu pai foi soldador mecânico, as noções, depois foi um grande funileiro. O pai fazia uma solda que ficava assim, ó, retinho, a pessoa não sabia onde que era a solda, onde que era a emenda, porque ele tinha noção de medida, de polegada, coisas mesmo de história. Meu pai tinha noção de tudo. Então, eu falo, imagina o Padre Jonas, desde os 13 anos no seminário, a formação que tinha sólida, né? Não, a parte humana. E aí vem a parte espiritual. Não, ali estudava-se latim. Eu sei que eu estudei 4 anos de latim, de 10 a 14 anos. Então, no seminário, se estudava o latim, francês, inglês, português e, de vez em quando, tinha aulas de música, que era obrigatório. Infelizmente, essas coisas desapareceram. Hoje a formação humana das pessoas caiu muito. Muito, muito. Aí é que a gente percebe hoje uma fragilidade nos jovens, né? Nas suas ideias, nos seus pensamentos, porque não tem essa base, né, professor? E o Padre Jonas, naquela época, já encantava os jovens com isso, né? Uma coisa que eu agradeço muito a Deus foi os 4 anos que eu estudei no Colégio Salesiano em Lorena. Realmente, essa formação sólida. Estamos falando isso porque o Padre Jonas, com essa formação humana, porque ele, nas palestras dele, sempre mescla um exemplo de química, de física, ou da ciência, da natureza, ou de geografia, ele cita um lugar, ou então a etimologia da palavra. Que não sei se sabe também que o pai da Márcia, lá no liceu, em São Paulo, quando eu estava lá ainda, o primeiro encontro que o Padre Jonas fez, ele queria pedir aos professores dessas palestras, não queriam. E foi o pai da Márcia que convenceu os professores a darem esse primeiro encontro, lá em São Paulo ainda. Olha que beleza. Antes ele vir para Lorena. Então eram amigos. É. O pai da Márcia, professor de português, desses corridos em tese, monografias, né? Então começou lá também essa história. Então o Padre Jonas, estou falando nesse sentido, porque a formação humana, aí vem a graça, supõe a natureza, né? Mas a parte humana, tão bem preparada, né? Nesses anos todos de estudos, ele, que era um padre muito aplicado, né? Dava aula de psicologia da educação, né? Lá um bom, excelente professor, com muitos padres salesianos, como o padre Ferreira, né? Padre Ferreira. A cabeça. Meu Deus, era um Ferreira homem
inteligentíssimo. Ele era uma sumidade. Ele deu aula de lógica. Ele começava a aula e a gente ficava fascinado com os exemplos de aula, passava, a gente nem via uma sabedoria. E foi também muito amigo do padre Jonas, o padre Ferreira, que já se foi. Então, estamos falando desse momento. Aí, nós vemos bem, o padre Jonas começa em 70, não é? Com o Felipe, com o Júlio Brebal, o Ney Guimarães. Essa semana eu falei com ele, o Diácono Ney, não é? E a Elza, aí, um abração para eles em Lorena. Esse núcleo em Lorena, que vai desembocar nos encontros em Areias. E lá em 75, eu vou fazer o Maranatá, que o jovem Felipe Aquino vai dar essa palestra. É verdade. Construir o homem e o mundo, na sexta-feira. E ele não podia dar a solução, ele tinha que falar só dos problemas, porque a solução vinha depois. Era interessante os encontros, esse esquema do Maranatá. Muito bom. Que o Padre Jonas montou. Até hoje, Dia, né? funciona até hoje. Até hoje. Porque cada palestra atinge um ponto. Então, a gente vai falar agora sobre essa nova arrancada, depois de Areias para frente, com o Felipe Aquino. O homem conheceu o Padre Jonas de cabelo preto. E ele também tinha cabelo preto. E eu também cabelo preto. E a Márcia também não fica branca, também cabelada. Não. A gente volta já. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Que bom ter você conosco todo domingo nesse horário. Estamos juntos falando sobre família, falando sobre assuntos muito importantes. E hoje, o programa, como você viu já no primeiro bloco, o professor Felipe falando para nós sobre ele e o Monsenhor Jonas Habib, a história, como começou. O Nelsinho estava junto nessa história, já falou aqui também que ele também é dessa época. E olha só, o Monsenhor Jonas tem uma frase muito interessante aqui. O Espírito Santo é o amigo da nossa alma, é a fonte de toda a nossa santidade e é a luz da nossa inteligência. Nelsinho deixou, professor, no bloco anterior, uma pergunta, né, que agora a gente iria começar a falar mais sobre Areias, mais sobre os encontros lá. O Padre Jonas criou um esquema que até hoje funciona, né? Que até hoje esse esquema com os jovens funciona, né? Conta para nós um pouquinho. Olha, funciona mesmo. Posso dizer, desde 1970, os encontros que ele idealizou lá em Campo de Jordão, manteve a estrutura que depois gerou o que ele chamou de Maranatá, era um encontro de jovens, que desenvolveu em 1976, e aí já tinha também a renovação carismática católica e juntou isso com a inspiração da renovação, o batismo do Espírito Santo. E isso aí é que fez nascer a Canção Nova. Olha. Quando começou ali em Lorena, né, na Rua Dom Bosco ali em Lorena, uns 10 mais ou menos ali, né, que começaram a Canção Nova. E aí a coisa foi, depois lá da casa de Areias veio a casa de Queluz, que aí já bem mais estruturada, né, com tudo construído adequadamente para sala de palestra, capela, dormitórios, aí a coisa foi, né? E ao mesmo tempo o Padre Jonas começou a ser chamado para muitos encontros em outros lugares. Eu viajei muito com ele, São Paulo, fomos ao Paraná, quando a renovação carismática começou a expandir. Fomos para Itajubá, Minas Gerais, foi o primeiro encontro da renovação em Minas Gerais, e dali a coisa expandiu para Pouso Alegre e tal, e foi uma beleza, né? Com isso veio a Rádio Canção Nova, né? Baseado naquilo que ele tinha visto lá do Papa Paulo VI, né? Deus quer que a evangelização aconteça pelas comunicações. E ele sempre teve um carisma de comunicação, né? O João nunca deixou de evangelizar pela rádio, TV, semente de vida nova, né, e tudo mais. Então, é um carisma mesmo. Deus deu ao Padre Jonas esse carisma de evangelizar pelos meios de comunicação. Então, todo o sistema da Canção Nova nasceu em cima disso daí. Né? E, na verdade, logo veio a televisão. Na verdade, hoje, o horário do aprofundamento, que é oração, música, oração, palestra, oração, intervalo, outra palestra, intervalo do almoço, é o esquema do Maranatá que ele montou lá atrás. Quer dizer, com as devidas proporções, que ele criou lá atrás. O Padre Jonas tem esse também, coisa de ver lá na frente, né? E, paralelo a isso também, e aí você participou bastante também, nos anos 80, começou a Rádio Canção Nova, transmitindo já esse rebanhão, com esses encontros, já
agora pelo rádio, que foi uma revolução para a época, né? Beleza, os rebanhões que se espalharam pelo Brasil inteiro. Começou aqui em Cruzeiro, Sim. né? Naquela quadra de esporte ali em Cruzeiro. E, olha, foi assim um fogo na pólvora, né? A coisa se espalhou violentamente pelo Brasil. O Brasil inteiro começou a fazer. E até hoje, né? E eu acho Especialmente bonito carnaval, o pessoal faz. Exato. um traço do Padre Jonas, que ele não prende as coisas para si. Eu participei desse primeiro rebanhão nos anos 80, e quando ele lotou aquela quadra, ele falou assim para o pessoal, olha, agora vocês já sabem como fazer. Façam nas suas cidades. Isso. E ele falou, não precisa vir mais para cá. Olha que coisa mais interessante. Não era para ele, não era para cá. Não. Agora vocês sabem como fazer, façam nas suas cidades. E começou, porque os encontros até então, os encontros de carnaval, eram retiros de silêncio, retiros de Naciano, que são muito bons, tem até hoje. Mas não tinha opção para grande multidão, mas por causa do Evangelho no Ciande, ele já pensou no rebanhão. E eu já perguntei para ele, por que vai chamar rebanhão, pai? Ele falou, não é que vai vir muita gente, ele disse. E já pensando... E outra coisa muito boa, Nelson, é que ele abriu esse tipo de retiro, sobretudo, para os jovens. Porque retiro antigamente não era para os jovens, era para os adultos. Então, dentro de uma pedagogia nova, de música, de palestras mais animadas, tal, a coisa, quer dizer, atingiu a juventude, graças a Deus. E, professor, ele também colocou a Bíblia na mão das Opa! pessoas, né? Aí é o fruto da renovação. A Bíblia, a oração, a adoração ao Santíssimo, o terço, que tudo isso estava desaparecendo, viu, Nelsinho? Nossa. Eu me lembro que, olha, lá nos meus 20 anos de idade, era difícil você ver alguém falar em rezar terço, adoração ao Santíssimo. Foi desaparecendo. A renovação carismática reavivou esse aspecto católico da igreja, que é o amor ao Papa, o amor à Virgem Maria, o amor à Eucaristia, o amor à oração e à Bíblia. E a Bíblia. E aí veio o livro que o Padre Jonas fez, né? Como que é? A Bíblia foi escrita para você, a Bíblia no meu dia a dia. E os jovens começaram a estudar, né, a Bíblia. Que tava... ele colocou um método de estudo da Bíblia, não um método assim, no aspecto técnico, mas no aspecto espiritual. Isso foi realmente uma coisa extraordinária, porque jovens e adultos passaram a poder ler a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento, que ele focou mais no Novo Testamento, mas poder entender a Bíblia. Né? E, aliás, Padre Jonas, o sobrenome dele de libanês, né? A Bíblia. O povo da roça falava o Padre Jonas da Bíblia. Da Bíblia. Da Bíblia, porque ele sempre com a Bíblia na mão, né? E uma facilidade muito grande. Vem comigo, né? Vem comigo. Ia lá para o Gênesis, ia para o Apocalipse, voltava aqui. E na hora vinha aquela passagem que ele lembrava e tal. E sempre caía, parece que em cheio. Isso cativou muitas pessoas. Principalmente a Bíblia da Ave Maria na época, que era aquela de capinha marrom com zíper. Tradicional, né? Foi uma coisa que o povo abraçou. Assim, ele abraçou. Felipe, as pessoas costumam fazer homenagem póstuma, né? Porque a pessoa faleceu e tal. Mas nós podemos falar que o Padre Jonas fez a mudança no Brasil, em termos de evangelização, que ele deu uma virada. Que seria do Brasil se não fosse essa evangelização? Fez em vários aspectos. Né? Assim, o aspecto, para mim, mais impressionante de tudo foi ele ter a coragem de criar uma rádio e uma televisão sem propaganda. Verdade. Ele fez uma coisa que eu acho que só os santos faziam na vida da igreja. Os santos faziam assim. Os santos queriam, o Dom Bosco queria construir. Uma vez o Papa Pio IX pediu para Dom Bosco construir a Basílica lá do Sagrado Coração de Jesus em Roma, né? O Papa não tinha dinheiro. Nossa. Alguém falou assim, chama Dom Bosco. Chama Dom Bosco. Chamou Dom Bosco. Dom Bosco construiu a Basílica. Sem de ter dinheiro. Uma Basílica, porque o Papa queria, porque era ali no terminal de trem ali, no término, em Brasília, em que em Roma. O povo inteiro de Roma descia ali. Então ele queria uma catedral ali. Dom Bosco, deixa comigo. Batendo de porta em porta em quem tinha dinheiro, Dom Bosco levantou e construiu a Basílica para o Papa. Então, eu falei assim, o que os santos fizeram, o São Francisco, o Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa, o Padre Jonas fez. Mudando o que deve ser mudado, ele fez no centro moderno. Porque, assim, quando o Padre Jonas saiu dos salesianos, pediu licença, né?
e foi morar ali em frente à catedral, ele tinha uma salinha ali que a gente ia lá conversar com ele. Mas eu cheguei lá, ele comprou uma máquina Remington. Era a máquina de escrever mais moderna que tinha, porque era elétrica. Falei, padre, o senhor comprou essa máquina aí? Felipe, comprei, não sei como é que eu vou pagar. Mas eu comprei, uma hora que ele me disse, nunca mais esqueci, comprei porque eu preciso dessa máquina para trabalhar. Eu tenho que preparar minhas apostilas aqui, que ele dava aula no Salesiano. Então, comprei. E ele pagou a Hamilton e ele pagou a Canção Nova. Pagou a rádio, E pagou o mimeógrafo. Quem lembra do mimeógrafo? Tem mais de 40. O mimeógrafo, que é o cheirão de álcool, que depois rodava essas apostilas pra gente, né, meu Felipe? Quer dizer, o que tinha de top na época, ele era ousado, sempre foi ousado. A gente fala era, eu não gosto muito de falar que Padre Jonas era, porque o Padre Jonas está vivo, hoje está enfrentando uma enfermidade, mas com garantia, né? Com coragem, ele é um homem admirável. E ele está aqui, ele está nesses câmeras aqui, ó, ele está na nossa direção, está aqui no meio de nós, porque cada um de nós que evangelizamos, somos filhos do Padre Jonas, ele está num pedacinho de nós, ele continua presente, continua dando o norte ainda, falando, olha, ele chama a atenção nossa, falar agora, opa, ele dá uma ligadinha. O que você falou mesmo? Lá mesmo, olha, não se esqueça disso. Ele sempre dá um toque. Quer dizer, ele está presente ainda com esse amor à igreja, né? Amor à igreja, amor à Bíblia, que é impressionante, Padre Jonas, né? Ele não larga da Bíblia. Quantas Bíblias esse homem já leu? E leu, como é que é bem? Já arriscou. Como é que ele lê a Bíblia? Lendo, né? Ele vai escrevendo. É a ordem de Deus, é a promessa, é o que Deus falou para mim. Quantas Bíblias que ele já leu do começo ao fim, né? Sempre com aquele método, né? A Bíblia no meu dia a dia, mas ele vai lendo, vai grifando, vai riscando, vai, né? E aí eu acho que aquilo vai ficando na cabeça da gente, né? Sem dúvida. Mas o que mais me impressiona no Padre Jonas é quando ele prega, porque ainda todo domingo, às 9 da manhã, o Padre Jonas celebra na Canção Nova, você sabia? Pelo Instagram da Canção Nova. Essa é a transmitida, porque ele celebra todos os dias. Todo dia ele celebra, mas transmite todo domingo às 9 da manhã. E ele fala, como o Nelson falou, vem comigo. Aí ele está numa passagem, ele vai. Isso que eu, no começo da minha conversão, professor, foi o que me impressionou. E o Nelson falando da Bíblia da Ave Maria, que tinha aquelas... marcações, né? Que estava lá, MT, Mateus, eu ia correndo lá, ia pegando, aí o padre, aí pegou, todo mundo já leu, então vamos lá. Nossa, isso me encantou. E tinha até uma coisa assim, quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tá meio lento aí achar a passagem bíblica. Ele dava sempre, tem essas dicas, né? Quem achava mais rápido, ele falava a passagem, vem comigo. Porque, não, olha, realmente, a gente ficava assim, impressionado com a facilidade que ele lembrava e ligava com aquele outro versículo e aquela passagem do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e despertava nos jovens e nas famílias esse amor à palavra de Deus, né? Ai, que coisa boa, né? E, professor, o senhor também... Qual foi o primeiro livro que o senhor escreveu? Porque eu tenho aqui uma colinha que fala que o senhor escreveu. Eu acho que o primeiro foi Sereis Uma Só Carne. Inclusive, o padre fez a dedicatória, a apresentação desse livro. Isso mesmo. E eu me lembro uma coisa interessante, Nelson. Quando eu pedi para ele fazer um livro para casais, né? Sereis Uma Só Carne. Quando eu pedi para ele fazer a apresentação, ele falou, olha, me lembro direitinho do Santo João, isso parece um veio de água que vai crescer. Olha. Disse isso. Foi o primeiro livro, hoje já são mais de 100. Mais de 100 livros, professor. Isso vai ser um veio de água que vai crescer. E cresceu. Veio de água. Vocês sabem que o Felipe Aquino, a Cleofas é a editora do Felipe Aquino, né, que edita os seus livros. E o Padre Jonas fala para ele, do primeiro livro que o Padre Jonas viu, é uma veia de água que vai crescer. Ele tem muitas frases proféticas, né? Verdade, sim. Como é que era o relacionamento da Zila com o Padre Jonas? Era muito bom, muito bom. Ele era muito alegre, né? Gostava muito dele, né? Teve uma época que eu fui morar em Itajubá, porque eu passei no concurso lá para a Faculdade de Engenharia, em Itajubá, fui para lá. E ele ia para lá com a gente fazer os encontros da renovação lá. Só que todo final de semana eu vinha para cá, né? Mas, de vez em quando, ficava lá quando tinha encontros e tal. E ali ficava em casa, então viu meus filhos nascerem, crescerem, a Priscila, o Mateus, todos ali. Então, foi um relacionamento muito bom.
Aliás, esse encontro Itajubá, que veio o padre lá da Minuto de Deus, da Colômbia, que era muito amigo do Padre Jaramillo. Padre Jaramillo, Diego Jaramillo. Diego Jaramillo. Eu estava nesse encontro também, eu tinha 18 anos. Eu lembrei agora, foi lá no Tigrão. Nossa. Exatamente. No Tigrão, olha só. Eu Mas lembro- aquilo ali tudo começou com os faz encontros pouco que o tempo, estou Padre com Jonas 60, fazia eu ali. fazia 62, eu tinha 18 anos. Faz as contas, esse encontro, como é que marcou a nossa vida. Veio o padre Thomas Force também, dos Estados Force, Unidos, o Diego americano. Jaramillo, e foi um encontro. E tinha um maestro, que era o Amauri e o Gildes Bezerra, Amauri, que era o maestro do coral da FEP Itajubá, que estava responsável pela música. Imagina o nível desse encontro. E o padre Diego Flores, o padre Diego Jaramillo, da comunidade Minuto de Deus, que é grandíssima na Colômbia hoje, né? E o padre Thomas Force, e um grande escritor também, que estava naquele... Foi O padre maravilhoso. jesuíta americano. Jesuíta americano. Então, Muito bom. foi um encontro de muito solidez, assim, de doutrina. Não, me lembro do né? encontro. Aquele encontro marcou. Eu estou falando de um encontro que eu tinha 18 anos. Né? Faz tempo. E que eu lembro, faz tempo. Olha, está tirando com a minha cara aqui, gente, ao vivo. Estão vendo, né? Estão vendo o que eu passo aqui. Mas é muito importante a gente relembrar. Não é ser saudosista, não, mas relembrar a história. Não, a história. Para trazer para o hoje. Não, a gente tem que valorizar a história. É. Um povo que não tem história não tem futuro, e nem presente. Aliás, eu acho que a sua casa foi uma casa frequentada por muitos padres, né, Felipe? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ainda hoje. Ainda hoje, né, mano? Que coisa boa. Padres e bispos, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Ô, bem, muita história, né? Mas nós temos que dar uma paradinha. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta para o último bloco contando muita história. Você está sabendo de muita coisa aqui dos bastidores da Canção Nova, como que a Canção Nova chegou até aqui com gente tão boa, com gente tão querida como o professor Felipe e meu querido marido Nelson. Com gente que tinha cabelo preto. E agora, tudo de cabelo branco. Já voltamos. Muito bem, minha gente. Sabe que o Padre Jonas criou também um projeto Dai-me Almas, inspirado em Dom Bosco, e ele explica muito bem, muito mais que ganhar dinheiro, é para a evangelização, é para evangelizar. Tanto é que no aniversário dele, qual é o presente que ele pede há tantos anos, que fecha a campanha? A vida dele é a campanha, a vida dele é a Canção Nova. Tirar a Canção Nova do Padre Jonas, tirar a vida dele. A Canção Nova do Padre Jonas é como uma camisa que você troca. É a vida do Padre Jonas. Ele se consome por esta obra. Aproveita a notícia dele, ele está em tratamento, trata de um mieloma, que é hoje uma doença crônica, né? Ele faz químio, né? Então ele não tem muito acesso, porque a imunidade dele baixa muito, mas é um homem de Deus. O tempo que ele tem livre, está na capela rezando, sempre rindo, muito brincalhão. Quem conhece o Padre Jonas na intimidade, ele gosta de tirar a sarro da cara da gente assim, de fazer brincadeira com a gente, sempre faz brincadeira, não é? Então, o Padre Jonas continua essa pessoa de Deus, realmente um santo, um modelo para nós, nos nossos dias de hoje. Mas e ele inventou essa coisa da partilha, que foi uma coisa muito nova, como o Felipe Aquino falou. Por isso tinha a Rádio Clube, sabia? Rádio Clube Piratininga, Rádio Clube, que era um clube de pessoas que patrocinavam aquela rádio. Por isso que vem o nome do Rádio Clube. Então, a ideia do Clube do Ouvinte, Canção Nova, o Padre Jonas pegou desse tempo do rádio. Que eram poucas pessoas. As pessoas que pagavam, sintonizavam aquela rádio. Então, como fosse um clube. Então, o Padre Jonas pegou essa ideia para não ter que ter propaganda de cigarro, propaganda de remédio, propaganda de tanta coisa que interrompe. Não sei se o Felipe concorda comigo, mas nenhuma emissora, aqui não é nenhuma vantagem, contar vantagem, mas nenhuma emissora do país divulga tanto as coisas do Papa, da Terra Santa, como a Canção Nova. Quando o Papa faz alguma viagem, a Canção Nova fica full time, de manhã, transmitindo tudo, sem intervalo, direto. Ninguém consegue fazer isso. Por que a Canção Nova consegue fazer isso? Por causa da sua contribuição. Você é o nosso patrocinador. E hoje, você pode fazer pelo Pix, que é tão fácil, né? pix.cançãonova@cançãonova.com. Não, pix.doação. pix.doação, isso que eu falei, não foi? Não. pix.doação@cançãonova.com. Isento de taxas, né, de banco, direto, seguro, né?
E tem que estar lá a Rádio Canção Nova, que é. Tem que olhar Tem que direitinho. ver se cai Rádio Canção Nova, né? É muito importante você ter isso. E outras formas de ajudar. Contas.cançãonova.com, olha que coisa fácil. Contas.cançãonova.com, você tem lá todas as contas. Para você imagine num tempo, nos anos 80, quando começou a rádio, quando não tinha internet, era tudo no mar direta, era no tu a tu, né? Nos encontros, e fazer novos sócios, e falar dessa rádio. Você acompanhou bem esse tempo, né, Felipe? O começo da rádio, que já começou com Muita que dificuldade. foi assim uma coisa bem. O Pai Jonas, ele mostrou o sonho dele que ia acontecer, mas no começo foi assim, corpo a corpo praticamente, né, Felipe? Olha, é aquilo que ele falava, a fé operativa, uma fé que faz acontecer, né? E é uma das características muito interessantes da vida da igreja, né, Nelson? Tudo começa pequeno, né? O que nasce grande já é monstro, né? Mas tudo começa pequeno. Deus vai testando a fé das pessoas, fazendo com que ela acredite no dia a dia e faça crescer. Nenhuma obra da igreja cresceu rapidamente. Pode estudar todas as congregações religiosas, sempre ali, ó, você pega lá São Francisco, 12, Santa Teresa, um punhadinho, mas hoje são congregações que estão no mundo inteiro. Porque também passa muito tempo, né? É. E vai passar, a Canção Nova vai passar por muito tempo Sem ainda, se dúvida. Deus quiser, né? Sem dúvida. E é uma evangelização para os tempos de hoje, né? Sim. Porque hoje não dá mais para você evangelizar. Eu vejo como é que Deus preparou realmente a Canção Nova para esse tempo de hoje, né? Porque nós estamos vivendo o tempo das comunicações, né? Hoje a gente está vendo que não só a televisão, mas a internet hoje já está se sobrepondo, né? E tudo isso que foi preparado, né, foi para chegar nisso aí. Entende? E, professor Felipe, o senhor trabalhou já na rádio, vamos dizer. O senhor já fez programa de rádio, o senhor tem programa de TV, internet o senhor também está bem ligadinho. O senhor faz muita coisa aqui na Canção Nova, bastante, né? Faço, eu faço os 2 programas, né? O Escola da Fé, Trocando Ideias. Dou aula lá em Lavrinhas e Queluz, para os discípulos, toda semana, né? Eu faço pelas minhas redes, faço 3 lives todo dia. Todo dia? Todo dia. Uma de manhã, uma tarde e uma à noite. Olha só. E aqui eu atendo muito pedido assim para escrever artigos, para dar entrevista, para participar dos conselhos, né? Tivemos aí no conselho da Fundação João Paulo II 30 anos, né? 30 anos. Agora nós paramos, né? Porque o estatuto não permite passar de 30 anos. E todas essas atividades aí. E tem algum livro no forno? Como é que para escrever um livro? Como é que Sempre sai tem, um assim, livro? A coisa que eu mais gosto é escrever, né? Sempre tem. Tem vários livros aí que eu já estou escrevendo. Escrevendo um livro sobre a história da salvação, né? Que o povo não entende muito bem o que é a história da salvação, né? Do Gênesis até os dias de hoje, né? Também estou escrevendo um livro, já está pronto, um livro sobre como é que era a vida no tempo de Jesus, os costumes no tempo de Jesus. Nossa, que Olha, interessante. Então, é uma coisa que tem estudado isso há um tempo aí. E como é que era? O que era aquela história lá dos fariseus, dos saduceus, não sei o quê, os sacerdotes? O pessoal lê o Antigo Testamento, mas não entende muito bem essas coisas, né? Então, eu gosto muito disso. Como Deus me deu o carisma de professor é aquele que estuda e ensina. Então, o que eu mais gosto de fazer é estudar e ensinar. Então, eu sei como é que é. Eu, como compositor, às vezes me vem uma frase. Aquela frase fica na minha cabeça, aí, de repente... Vai trabalhando. Eu já fiz 3 músicas ao mesmo tempo, compondo as 3. O problema, ouvindo uma música, compondo outra. Aconteceu com o senhor também de estar fazendo um livro, fazendo outro, fazendo vários ao mesmo tempo? Olha, assim, as coisas são assim, quanto mais você faz, mais você faz. Quanto mais você reza, mais você quer rezar. Verdade. Quanto menos você reza, menos você quer rezar. Olha. E assim é tudo. Quanto mais você escreve, mais a tua mente produz outras coisas, entendeu? Na música, na arte, na ciência, em tudo. Que maravilha, né, gente? Então é muito importante a gente ver isso, né? E saber que o professor Felipe Aquino está aí. Ele falou de 2 ou 3 novos livros chegando aí, não é? A editora. Por que escolheu esse nome de Cleófas para a sua editora? Olha, Nelson, uma coisa muito interessante.
Eu ia colocar o nome da editora, Edição José. Quando eu fui registrar a editora na junta comercial, me disseram, não pode, que já tem editora com o nome de São José. Aí eu tinha lido uma história de um historiador judeu do século II, chamado Egesipo, que ele conta que Cleófas, aquele discípulo de Emaús, era irmão de São José. Daí vem a irmã de Maria aos pés da cruz, que era o que? Era cunhada, era parente próximo. Nossa, Então, sabia Isso o dessa, senhor vai meu pôr Deus. no livro novo? Hein? O senhor vai pôr isso no livro novo que o senhor Já está tem? escrevendo? Eu acho que já coloquei até Já, nos né? livros. Já. Nossa, que Então, interessante. repete, por favor, para nós. Só para a gente Cleófas. entender. Então, Cleófas, segundo Egesipo, que é um historiador judeu do século II, ele era de Emaús e irmão de São José. Segundo o escritor, que quem cita isso aí é a história eclesiástica de Eusébio, que é do século III. E também Santo Irineu de Leão cita também. Então, é uma coisa assim, uma tradição muito forte, inclusive Dom Estevão Bittencourt também citava. Então, de bom, não posso botar o São José, botar o nome do irmão. E que coisa interessante, um dia que eu estive lá em Emaús, você já deve ter ido lá na Terra Santa, não sei se você notou a imagem de São Cleófas. E lá tem Cleófas e tem Simão, que, segundo a tradição, eram os dois apóstolos. Porque esse Cleófas, segundo a tradição, ele tinha 3 filhos que eram apóstolos. Simão Menor, Tiago Menor e Judas. Meu Deus do céu. Então, eu falei, bom, então eu vou colocar Cleófas, porque todo mundo falou, que nome é esse? É o discípulo de Emaús, um daqueles dois que caminhou com Jesus. Entendeu? Você vê a imagem do Cleófas, que tem lá na Terra Santa, em Emaús, parece a imagem de São José. Que coisa. Eu até mandei fazer uma imagem dele de um metro assim, coloquei lá na editora. Eu tirei uma foto da imagem dele lá, dei para um escultor, ele esculpiu para mim e fez uma imagem de 1 metro e está lá. Acho que maravilha. Que Coisa boa. interessante, num detalhe, né? É isso que fascina a leitura. Né? Eu acho que Deus lhe deu o dom de traduzir a história, contar em miúdos. Porque tem um livro seu, a história do vovô lá, que Histórias que o você vovô compilou, né? Só falei, compilar é socar no pilão, não é socar no pilão, não. Pega a história e compila e põe num livro, como escritos da igreja. Isso é muito importante para as também. crianças, né? Porque Né? a gente tem que colocar na mão das crianças uma história que dê para a criança um conteúdo, né? Não basta só dar uma historinha para a criança, porque ele não sabe o que ela está. Então, esses 2 livros são dois volumes. Procurei colocar histórias que a criança gosta, né? Uma coisa lúdica, mas que tem aí um fundo moral, um fundo religioso. E o senhor conta também que o senhor sempre contou para as crianças suas, né? Os Seus meus filhos, né? Os meus 5 filhos eu contava muita história, que criança gosta muito de história. Verdade. E você ensina muita coisa para a criança contando história. Aham, Entende? A criança não percebe, mas no fundo da história ela está recebendo uma mensagem. aham. Uma mensagem de moral, uma mensagem religiosa, uma mensagem de caráter, de honestidade, entendeu? Então, cada historinha que eu vou colocando, eu coloco ali esse fundamento. Né? É uma evangelização para a criança. Né? Oh, Beleza. coisa boa. Felipe, quando você teve os 5 filhos, você tinha o Fusquinha? Já foi no começo, não cabia os 5 no Fusquinha. Quando você teve o Fusquinha, já tinha os 5, não? Estava bem no Fusquinha começo. já tinha o Mateus. Já tinha o Matheus. Quando a Priscila nasceu, aí eu já tive que comprar um carrinho maior. Aí eu acho que comprei uma Variant. Comprei uma Variant. Só carrão, né? O carrão. E hoje são quantos netos? Hoje são 12 netos. 12 netos. 12. Então a casa, de vez em quando, a casa fica alegre. Quarta-feira à noite a gente reúne para rezar um terço. E aí vem todos ali para casa para a gente rezar um terço. Toda quarta? Toda quarta-feira. Os filhos e os netos? Só o Mateus que está em São Paulo é que não vem, mas os outros 4 que estão em Lorena vêm todos para a gente rezar. Que maravilha. Isso é hein? muito importante, Nelsinho. Isso eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe dava 6 horas da tarde e, olha, era cronometrado. Ia para o quarto dela, com meu pai, rezávamos o terço. 9 irmãos, cada um puxava uma dezena. Olha, isso foi uma das coisas que mais marcou na minha vida, entendeu? Rezar o terço em família. Eu tenho uma convicção, a família que reza o terço, ela supera todos os problemas. A Nossa Senhora disse, né? Não há problema de ordem pessoal, familiar, nacional, internacional, que não se resolva com a oração do terço. Por que ela pediu o terço tanto nas aparições dela? É Né? verdade.
As aparições de Fátima, nas 6 aparições de Fátima, todas as aparições ela pediu para as crianças rezar o terço. Nossa Senhora. Ô, professor, nós estamos quase no final do nosso programa, mas eu queria... o tema hoje, né, é o professor Felipe e Monsenhor Jonas, o início da história. Então, o padre Jonas, como amigo, irmão, como aquele que celebrou o seu casamento, como pai, né? Que mensagem, que palavra que o senhor poderia deixar no finalzinho desse programa, falando para aquela câmera ali, falando para ele uma mensagem? Olha, o padre Jonas, eu já falei isso para ele várias vezes, né? É aquele amigo que Deus me deu, né? Aquele homem que ajudou na minha formação, né? Desde, como eu já falei, desde o nosso namoro até hoje, né? Sempre esteve presente na minha vida, né? E, sabe, é um dom de Deus, uma graça de Deus, né? Eu não sei porquê, mas eu nunca me desatrelei do padre Jonas. Eu não pude entrar para a Canção Nova, quando ele fundou a Canção Nova, porque eu já era casado e tinha 2 filhos. E ele começou só com o pessoal solteiro. Mas eu sempre fiquei ali ao lado. E nunca separei. Então, eu acho que isso aí foi um desígnio de Deus para mim, acompanhá-lo, entende? Eu me lembro que quando começou a televisão, não começou não, havia rádio. Um dia eu estava indo lá para a rádio à noite, escuro, só tinha aquele predinho da rádio, ele parou o carro de noite, ele disse, Felipe, vou começar a televisão. O senhor mostrou para mim que eu tenho que começar a televisão. Eu falei, padre, o senhor vai que eu vou atrás. E assim nós fomos até hoje. Que benção, né, gente? É muita história, né, gente? Queremos agradecer a Deus pelo Felipe Aquino, sua vida, sua família, seus filhos queridos. Um abraço a cada um, não é? E eu lembro sempre uma história muito engraçada com a Zila, do Felipe, que era muito querida, muito engraçada, né? Nós estávamos conversando uma receita de porco, que ela batia o sal grosso no vinho. E ela passando a receita para mim. E a filha dela, endócrina, né? As melhores endócrinas do nosso país, doutora Priscila, e ela foi chegando. Aí ela falando para mim, não sei o quê, eu fiz com o olho assim. Aí a doutora Priscila chegou e falou assim, mas então, e a abobrinha? Como é que fica a abobrinha, a cenoura? Ela falou, você pega a abobrinha, não sei o quê. Aí a Priscila olhou para cima e falou assim, eu estou acreditando muito nessa conversa, vocês dois, de abobrinha e cenoura. Ela sabia que o assunto era porco mesmo, né? Mas muito bom essa intimidade nossa, né? E saber que o Padre Jonas participou de tudo isso. O Padre Jonas nasceu, foi formando, também formando o sonho de Deus, convivendo com pessoas assim. Muito obrigado, professor Felipe, pelo seu amor pelo Padre Jonas. Porque olhar para você, aí está o homem que ama o Padre Jonas, incondicionalmente, com o amor de Deus. Gente, final do programa, dar a benção, o Felipe pede no programa, hoje nem precisa pedir que eu vou dar agora, Felipe. Toda vez que ele pede, eu dou a benção. Hoje, vou dar a benção, que graças a Deus, a benção da igreja para todos nós, nesse lindo programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus abençoe toda a sua família, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até domingo que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Providenciai para que amemos teu filho. Providenciai para que amemos o Pai e sejamos dóceis